Antes disso, eu vou até a cozinha, eu faço um café e levo pra chefe na cama. Mas pra namorada? É, pra uma namorada que eu tenho há 42 anos. 42 anos? 42 anos, 3 filhos, 6 netos, e eu vou na cozinha, faço o cafezinho, que hoje é fácil, põe na máquina, faz, É. e levo o cafezinho pra ela. É um cafezinho preto, mas levo com todo carinho na cama. Sabe como é que chama isso? E as pessoas estão precisando conquistar isso, principalmente os homens e as mulheres que trabalham. Levantar e servir um café de quem não levantou ainda, chama-se network. Precisa praticar o network. É. Network é conquistar pessoas, não é trocar cartão, não. É conquistar pessoas, conquistar aqueles que você acha que é seu. O pessoal acha que, tô casado há muito tempo, não precisa Não, conquistar essa pessoa. treina dentro de casa, treina network dentro de casa. Você sai com uma habilidade enorme de conquistar o outro. E quando chegar no trabalho, com essa mesma energia, você conquista um contrato. Então, cara, nós somos humanos. Não é um computador que te apresenta um contrato, é um ser humano. Se você tiver com essa sensibilidade de lidar com o outro ser humano, de ter o carinho, a conquista, de ser verdadeiro, de querer servir, atender a pessoa, essa sensibilidade vai fazer com que ele olhe para você e na troca de um sorriso ele te assina um contrato. Todos nós temos capacidade de analisar a hora que o outro olha para nós se o sorriso é verdadeiro. E nós nos deixamos levar se o sorriso for verdadeiro. Então você quer fazer uma venda, faça a primeira conquista. Como é que você conquista? Começa com um sorriso. Mas tem que ser de verdade. Se ele for de verdade, é meio caminho para você atingir o seu propósito se você quiser vender alguma coisa. Mas não faça com propósito de vender. Faça com propósito de atender, de servir, de querer ser de verdade, de querer realmente agradar o outro. Você não tem ideia de quanto isso traz de resultado para o seu propósito. Mas você não faz com esse propósito. Você atinge o propósito por consequência. Gente, nós precisamos melhorar. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Cuidar das pessoas, tratar melhor o outro. Se você pode até ficar 2 horas com a pessoa e não realizar um negócio que você gostaria. Você não tem ideia, se você for verdadeiro, do que pode surgir dali. Aquela pessoa pode indicar um contrato que vai mudar a sua vida. Só pelo carinho que você teve e ele não fez negócio com você. Ele se simpatiza com você e manda para você a cereja do bolo. Vou falar para você uma historinha que fez uma das melhores compras, dos melhores contratos da minha vida na época, justamente quando eu precisava, quando eu quebrei. Eu tinha tempo, o pessoal tá descarregando o caminhão, tinha movimento e tal, e veio um andarilho no portão pedir água. Andarilho no portão pedindo água. E os meninos levavam água para ele porque ele morava debaixo da ponte. Eu estou ali no comecinho da Castelo. A hora que a Castelo desemboca a Marginal Pinheiro desemboca da Castelo, ali embaixo tem um espaço todo arborizado e tal. O cara tinha uma casinha debaixo daquele viaduto, ninguém incomodava ele. Bonitinha a casinha dele. E ele buscava água na empresa. Que atravessava a rua, corria o risco, porque a pista é larga, mas ele ia buscar água. E os meninos levavam água para ele no portão e ele nunca entrava. Nesse dia tinha um certo movimento, eu falei para ele, não, manda ele entrar, manda ele pegar água, não dá para parar agora, descarregar o caminhão para levar água para ele. Eu fui extremamente arrogante. Não, ele espera então. E o cara ficou esperando. E os meninos me respeitam, ficou todo mundo quietinho e o cara ficou esperando. Chegou uma hora que eu me incomodei com aquele cara no portão e eu peguei novamente, me vesti da minha arrogância e fui lá. Olha, você tá aqui há horas, entra ali, ó, você tá 10 metros da torneira, vai lá e pega água. Eu falei assim, mas eu tenho que entrar na empresa do senhor. Falei, como assim? Como é que ele me conhece? Pergunta. Falei, tá bom, então se você sabe que a empresa é minha, que bom, então tá autorizado, você vai lá, entra e pega água. Ele falou, se o senhor não me leva mal, eu espero os meninos, eles me dão água, eu não quero causar constrangimento. Caramba. Eu tô muito sujo, tá? Minhas roupas não são bacanas e tal. A sua empresa é bonita e eu não quero causar constrangimento. Eu falei pra ele assim, causar constrangimento? Ele, tá bom. Mas o cara falando assim com português alinhado e tal. Eu falei, mas você vai ficar aqui esperando? Não, eu espero, o senhor não se preocupe, muito obrigado. Eu vou esperar aqui, eu posso ficar aqui? Eu fico quietinho aqui na calçada. Eu falei, pode, né? Eu já fiquei envergonhado com a minha arrogância. Voltei pra trabalhar e eu esqueci o cara lá, ninguém foi levar água pro cara. Daqui a pouco eu olho lá, o cara tá sentadinho, com o tamborzinho dele do lado para pegar água, o garrote dele de plástico do lado para pegar água. Eu voltei lá e falei assim, dá o seu garrote aqui. Peguei o tamborzinho dele, fui lá, enchi d'água e levei para ele. Ele falou, senhor, muito obrigado. Não, mas não precisa. Não, tá. Mas você não quer? Não, eu não quero entrar. Levei água para ele.
E comecei a conversar com ele um pouquinho, falei assim, mas por que você mora ali? E fui conhecendo o cara um pouquinho. O cara, português, não, tá vendo? Se o pessoal quer, o senhor José pode visitar minha casinha, toda bonitinha e tal. E, cara, achei fantástico. Bati um papo com o cara. E fui me redimir, porque eu fui arrogante. Eu fui me desculpar, porque eu deixei lá horas esperando a água dele. E levei água para ele. E dei uma ordem para os meninos quando eu saí de lá. Fiz uma recomendação. Olha, quando ele vier buscar água de novo, não leva, me chama. Os meninos falaram, nossa, ele vai detonar o cara, né? Ele apareceu 2 dias depois para buscar água. Os meninos me chamaram, seu Geraldo, ele tá lá no portão. Eu fui lá de novo. Eu fui lá para conversar com ele. O cara tinha um papo, uma conversa, assim, uma coisa assim, uma escola. Eu aprendi muito. Eu comecei a receber mentoria, trocando ideia com esse andarilho. Olha que interessante, para você não subestimar o ser humano. E aquela relação continuou. Eu comecei a querer entender qual era a vida dele. Ele foi para a rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Falei, com uma mulher? Ele falou, sim. Eu falei, mas era sua mãe? Não, minha mãe não. E cadê sua mãe? Sua mãe tá viva? Sim. Você não ama sua mãe? Eu amo. Você não acha que a sua mãe te ama? Você não acha que a sua mãe tá preocupada com você? Eu tô falando de um cara de quase 40 anos. Então. Ah, tá. E pá. O cara ficou pensativo e começou a conversar comigo. Eu falei pra ele assim, olha, acho que você tá precisando de um abraço. Ele falou assim, não, senhor. Qualquer dia eu venho aqui buscar um abraço do senhor. O senhor tem me ajudado muito, eu tenho refletido muito sobre o que o senhor fala. E eu continuei falando com esse cara e fazendo a cabeça dele para ele voltar para casa. Porque ele tinha casa. Ah, é? E aí, um belo dia, esse cara... Por que ele saiu de casa? Por que ele saiu? A desilusão amorosa. Ele falava muito bem o português. Você percebia que ele falava inglês. Eu falei, o que esse cara tá fazendo na rua? Tem muita andarilha assim na rua. Tem. Aí, eu convenci o cara a vir tomar um café comigo. Ele apareceu lá o dia arrumadinho para tomar o café. E eu levei ele para tomar o café e eu vi que ele tava com umas malas. Eu falei, mas... Não, eu vim aproveitar para tomar o café que o senhor prometeu, mas eu vou pagar o café. Falei, opa, vamos lá então. Foi lá, me pagou o café, eu falei pra lanchonete, eu tenho uma lanchonete dentro da empresa. Eu pensei, gente, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café e tal, eu agradeci. E ele falou assim, agora, hoje eu tô limpinho, se o senhor permitir, eu vim buscar aquele abraço. Cara. Eu dei um abraço nele, forte. Ele encheu o olho d'água e falou pra mim, o senhor salvou minha vida, eu tô voltando pra casa. Pra mulher da minha vida. Eu falei, mas pra aquela mulher não, pra aquela outra que o senhor falou, pra minha mãe. Caramba. Voltou pra casa. Eu falei, mas cara, você não quer um emprego? Eu te arrumo. Não, eu tenho dinheiro, eu vendi minha casinha, vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, o senhor não se preocupe. Eu tenho pra pagar o café, tenho pra viajar, o senhor não se preocupe. Já tenho minha passagem. Eu falei pra ele assim, cara, não, fica aqui, tem alojamento, então você dorme aqui, a gente dá o trabalho e tal. Adorei o cara. Eu falei, não, só pra o senhor ficar tranquilo, eu vou te mostrar pra onde eu vou. Porque me deu um telegrama. Era um chamado pra ele voltar pro antigo trabalho dele. Caramba. Esse cara era engenheiro, especialista em explosivo de uma grande mineradora em Minas Gerais. Ele largou tudo pra... Olha na rua. Caramba. E recebeu o telegrama, ele tinha uma caixa postal que ele conseguiu, recebia notícia, a empresa mandou o telegrama, mandaram pra casa dele e mandaram pra ele. Olha, esse cara voltou pra lá. O tempo passou. E naquela época eu tava folgado. Quando eu me apertei, eu precisei comprar uns caminhões de uma empresa grande. E eu não tinha o negócio era uma oportunidade, eu não tinha condição de pagar todos de uma vez. E era uma mineradora em Minas Gerais. E eu falei pra você, olha, eu posso comprar, tirar, ir tirando e tal. Não, nem pensar e tal. Eu falei, puxa, mas como eu tinha mandado a proposta, eu falei, senhor, o senhor mandou uma proposta assim, mas na minha condição vocês não fazem, é assim que eu posso fazer, não tem outra condição e tal. Ia me ajudar muito, mas eu não posso. Ele falou assim pra mim, assim, mas não tem problema não, o senhor pode tirar os caminhões e o senhor pode ir pagando do jeito que o senhor programou. Eu falei, como assim? Mas eu posso tirar os caminhões? Pode, o diretor disse que o senhor pode tirar. Acho que ele conhece o senhor. Eu falei, me conhece? Ah, tá bom. Eu falei, mas que estranho. Aí eu falei, mas como é que é? Ele perguntou o seguinte, onde era a empresa? Eu falei onde era. Ele falou assim, é um senhor de cor? Eu falei, é um negro, é esse mesmo. O nome dele, eu dei o meu nome e falou assim, pode liberar os caminhões para ele que ele vai pagar. Vou dizer uma coisa para você, é a mineradora que chamou ele é diretor-chefe dos engenheiros, ele que controla tudo que detona nas minas, e
Eu não sei dizer para você se foi ele que meteu a caneta, mas me entregaram os caminhões e aquilo transformou o meu ano. Aquilo me deu um lucro do melhor contrato que eu já fiz até hoje em compra de caminhão. E eu tenho certeza que é o cara. Porque não tem sentido ser outra pessoa que me deu essa credibilidade. Então, eu não fiz para isso. Eu só mexi com o ser humano. Aí o cara perguntou, doutor, ele tá todo feliz. O senhor conhece ele de onde? O cara me contando, ele sorriu e falou que ele me conhece mais do que ele imagina, ele vai lembrar. Só isso. Caramba. Cara, a gente não faz ideia, né? Faça o bem pro outro, faça de coração. Eu não crio expectativa, então eu não tenho decepção. Eu só criei expectativa uma vez, quando a minha mãe faleceu, eu achei que ela não tinha morrido. Porque eu fui no hospital, ela estava geladinha, eu pus a mão nela e falei, papai, ela não tá morta, ela só tá com frio. Pedi pra enfermeira, eu comecei a chorar, ela trouxe um cobertor, eu cobri a minha mãe e descobri a cabeça dela, pra ela respirar, mas ela já estava morta. A enfermeira falou, então você vai pra casa, quando ela ficar quentinha, ela vai. Eu fiquei 3 dias no morro, olhando da favela, sentado na janela, esperando a minha mãe descer para ajudar ela a carregar a sacola, esperando a minha mãe voltar. Passou 3 dias, papai ficou com dó, levou no cemitério e falou, mamãe tá aqui embaixo, ela não volta mais. Como não volta mais? A mamãe morreu. Como morreu? Morreu, não volta? Eu não entendo isso. Então, eu criei expectativa. Eu fiquei 3 dias esperando uma pessoa que não voltaria mais, já estava até enterrada. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu nunca mais criei expectativa de nada. Mas, por outro lado, eu sou blindado, eu não tenho decepção. Eu não me decepciono com as pessoas. Porque eu não crio expectativa. A última expectativa que eu criei foi quando eu tinha 7 anos e meio, que eu fiquei esperando a minha mãe voltar para casa. Caramba, que história. As pessoas fazem as coisas para outra pessoa e ficam esperando, eu não espero nem obrigado. Ou você foi gentil comigo, aquele cara nem te agradeceu. Eu falei, mas para mim, não, eu nem lembro, porque assim, eu não fiquei esperando. Isso, não. Né? Não crie expectativa, porque você precisa se apaixonar por você. Se você se apaixona por você, você não carrega nenhum sentimento que te pese. Porque você fica esperando, o outro nem sabe que você está esperando, nem lembra que ele não te agradeceu. Exatamente. Ele nem sabe, você fica sofrendo com aquilo. Então eu sou e tem pouca gente que tem gratidão, né? Gratidão é uma coisa que não é de todo mundo, né? Não é estranho. Eu agradeço até os infortúnios. Porque eu entendo o seguinte, tudo é feito para te preparar para a próxima fase. Todos os meus percalços, todas as vezes que eu quebrei, quando eu voltei, eu estava um degrau acima. Porque eu sempre agradecia. Porque nada acontece por acaso. Você ganha experiência, ganha vivência, ganha anticorpos, olha no retrovisor, tá tudo isso. Quando você olhar no para-brisa, você precisa perceber que é para lá que você vai. E lá tem tudo que você precisa. Então olha no retrovisor só para se fortalecer. Exatamente. Agradece e vai pro para-brisa que você chega onde você quiser. Exatamente.